O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, enviou hoje à Polícia Federal respostas de Valdemar Costa Neto, do PL, e Gilberto Kassab, do PSD, sobre as emendas parlamentares. A investigação, ordenada pelo ministro, apura suposta interferência de dirigentes políticos, caciques, na destinação desses recursos. Reportagem de Carol Rosito. O presidente nacional do PL negou que possua cota ou poder sobre o envio de emendas parlamentares. O documento foi enviado nesta segunda-feira ao ministro Flávio Dino, do STF. Valdemar Costa Neto, do PL, sofreu um bloqueio de 119 milhões de reais em patrimônio referente ao valor de emendas que podem ter sido direcionadas indevidamente e que foram suspensas também por ordem de Flávio Dino. Ao ministro, o dirigente alega que o que pode existir é uma sugestão política formulada pelo presidente após a interlocução com diversos atores da sociedade, submetida aos filtros e decisões independentes do processo parlamentar regular. Anteriormente, em entrevistas à imprensa, Costa Neto falou que era normal um líder de legenda sugerir repasses aos parlamentares. As falas motivaram a intimação de Flávio Dino a dirigentes de 21 partidos. Eles devem explicar como funcionam a gestão e distribuição das emendas dentro das siglas. O primeiro a se manifestar foi o presidente nacional do PSD. Gilberto Kassab disse na semana passada que em nenhum momento, ao longo de toda a existência do partido, houve sequer menção à influência sobre destinação de emendas. As respostas de Kassab e Costa Neto foram enviadas à Polícia Federal. Flávio Dino também cobrou explicações do presidente da Câmara. Hugo Mota deverá apresentar ao Supremo todos os documentos relativos à tramitação de 21 emendas investigadas pela Polícia Federal. Os registros precisam ser entregues de forma individual e organizados por indicação. Hugo Mota já disse estar convicto de que a Câmara não comete irregularidades na alocação e na execução de emendas parlamentares, o que, segundo ele, será demonstrado no processo. A ofensiva de Dino sobre as emendas parlamentares começou logo após sua posse em 2024. Já chegou a suspender pagamentos, determinou novas medidas, exigindo mais transparência e abriu investigações. Creomar, essa ofensiva do ministro do Supremo, Flávio Dino, contra as emendas vem de algum tempo. Agora temos um caçador de caciques. Boa noite, prazer estar aqui com você, com o Daniel, Thaís, o Caio. É sempre uma alegria participar desse programa. Boa noite a quem nos assiste também. Eu creio que o ministro Flávio Dino, ele assumiu desde já há algum tempo a tentativa de ser aquele portador de uma espécie de agenda positiva para o STF, né? E não me parece que há um alvo melhor para construir uma agenda positiva para o Supremo Tribunal Federal em momento em que a Suprema Corte se vê pressionada por outros elementos do que as emendas parlamentares, sobretudo porque o sistema político tem feito a sua parte em fazer uso de um artifício considerado por eles como uma prerrogativa, um direito adquirido, de maneira muito pouco transparente. E isso, ao fim do dia, facilita todo tipo de crítica daí derivada e os próprios processos investigativos, o que faz com que a atenção do eleitor, do cidadão médio e do próprio ecossistema institucional acabe saindo um pouco, tirando um pouco de foco o STF e mirando mais uma vez no legislativo no momento crítico, que é o início da corrida eleitoral de fato. O que promete essa campanha do Dino, Daniel, começando por você aí ao lado do Creomar em Brasília? A gente viu que na questão dos penduricários, por exemplo, isso é uma pauta positiva para o STF, os penduricários continuam lá. William, eu vejo sinceramente dois movimentos maiores nesse passo a passo. É óbvio que a gente pode pegar pequenas decisões de momento ali, ou trâmites processuais, e esgarçar isso. Mas me parece que há duas questões bem maiores. Primeira, Flávio Dino, pouco a pouco, vem construindo uma base argumentativa sobre as emendas parlamentares e ele tem um botão para acionar uma bomba atômica a qualquer momento na política em Brasília e na relação entre os poderes, que é apertar esse botão e declarar a inconstitucionalidade de uma boa parte das emendas parlamentares, que subiram 10 vezes nos últimos 10 anos, basicamente. Saíram de 5
para 50 bilhões de reais e tem diminuído muito a capacidade do governo de planejar investimentos, de usar despesas livres dentro do orçamento. Isso é uma coisa, me parece que pouco a pouco ele vem construindo essa base argumentativa. Segunda coisa é que, claro, que a toga é pesada ali para todos os ministros do Supremo, que estão muito em evidência. Mas para alguns pesa um pouquinho mais. Dentro do Supremo, o Flávio Dino é peso pesado, não é peso médio. E ele se coloca num pós-lulismo, obviamente no cenário de Lula reeleito, e hoje é o favorito nas pesquisas, como um contendor para 2030. E aí Flávio Dino tem duas pautas extremamente populares que ele pode decidir e que ele pode ter um protagonismo no próximo ciclo. Penduricalhos e emendas parlamentares. Ambas convergem um pouco com o ideário, ali, com o imaginário popular de caçador de marajás ou caçador de privilégios. E me parece que é nessa trilha, nessa raia que Flávio Dino gosta de correr. Ok. A descrição do Daniel Rittner é alguém que tem o botão da bomba atômica na relação entre legislativo e executivo, que o judiciário, no caso, seria o árbitro a favor do executivo, claramente, e ao mesmo tempo prepara uma eventual, digamos, rampa para outras ambições políticas. Conseguem? Bom, construir a rampa é muito difícil da gente prever. O ministro... Não, a rampa lá dele ser presidente em 2030 não é isso que eu estou falando. Sim. Quer dizer, se ele consegue levar a termo o tipo de ofensiva que ele deflagrou. Essa ofensiva ela é alinhada completamente ao desejo do Palácio do Planalto, do governo Lula III, de tentar retomar as emendas para o Executivo. Essa é a grande missão do Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Não dá para a gente saber se o Lula que pediu, ou demandou isso, ou negociou isso na indicação, mas claramente o Lula veio, é eleito em 22... e tenta, de alguma maneira, retomar, ainda que seja parte das emendas que o Congresso se apropriou de 2015 para cá, não consegue. E aí você tem o ministro da Justiça dele, que é o Flávio Dino, nomeado ministro, para fazer essa tarefa. Tem muita resistência no Congresso, e não apenas pelo fato das emendas terem, de fato, problemas. Tem problemas de rastreabilidade, de transparência. Agora, a bronca do Congresso é que entende-se que o Flávio Dino está querendo definir critérios políticos de destinação de emendas que cabe à política decidir esses critérios. Obviamente, no caso do Valdemar, por exemplo, é o maior partido do Brasil, o PL, maior número de deputados, e aí é impensável você imaginar que um presidente de partido não possa falar, poxa, eu tenho ali um aliado, um coligado, alguém que pediu para asfaltar a rua X, Y, Z. E só o Valdemar fez isso? Então tem uma leitura no Congresso de que o tiro do Flávio Dino é primeiro mirando um benefício já para um governo Lula 4, maior controle de emendas, e mirando sempre, prioritariamente, em alvos que são adversários do governo Lula, que é o caso do Valdemar. Algo que a gente tem abordado aqui com razoável insistência, Thaís, e volta à tona em função desses fatos políticos, é a completa falta de racionalidade em políticas públicas num cenário como esse. Se a definição de política pelo dicionário é a alocação de recursos via orçamento público, hoje a gente tem dezenas de agentes públicos alocando recursos, fazendo a política que querem. Ou seja, a racionalidade de políticas públicas é inexistente num cenário como esse. Alguma coisa faz, a partir do Dino, indicar que isso muda? Não, pelo contrário, eu vejo um risco forte aqui de uma desmoralização nessa batalha no mínimo pela rastreabilidade, porque para a gente chegar na conversa da eficiência da alocação, a gente tem que saber pelo menos para onde o dinheiro está indo, né? Quem mandou quanto para quem. A gente não consegue nem essa informação, de quem mandou quanto para quem. Quanto mais qual é o estudo de viabilidade, de benefício, de retorno para a sociedade, quem são as pessoas que estão usufruindo desse benefício, que é o requisito, que vamos dizer assim, é o checklist básico para quando você empenha dinheiro público. Mas eu vejo aqui um risco alto de desmoralização. Algum de vocês aqui citou a história dos penduricalhos, né? De como, todos nós, na verdade. Exato. De como isso se desmoralizou totalmente. Quer dizer, o Dino inicia essa briga, todo mundo fala, uau, até que enfim o STF encontrou uma pauta
para tentar amoralizar o próprio Poder Judiciário, né? E vira o que a gente viu que virou. Agora, os penduricalhos, eles estão falando de si mesmos, eles estão fazendo uma defesa de si mesmo. Agora, se o Dino atirando para todo lado e perdendo o foco daquilo que ele, a princípio, tinha se proposto a fazer, que é exatamente exigir a rastreabilidade, exigir a transparência da emenda, a desmoralização, e aí vira a porteira aberta, né, William? Assim, se nem o STF vai conseguir impor a transparência para a alocação das emendas, como é que esse processo vai se dar? Ninguém mais consegue botar controle para nada. Criomar, a gente chega num ponto em que precisamos decidir se nós estamos vendo do ponto de vista clássico da ciência política um choque entre poderes, um choque entre instituições. O poder judiciário acha que o poder legislativo eventualmente está cometendo um atentado contra a Constituição, na descrição que o Daniel Rittner fez agora há pouco, ou nós estamos vendo corporação contra corporação. Porque se há um critério para a gente julgar o sucesso desse tipo de ofensiva, é a que resultados chegam. No caso dos penduricalhos, a corporação está ganhando. Fácil. No caso do legislativo, boa parte da ênfase com que essas emendas são defendidas é corporativismo parlamentar. Quem leva melhor aí? William, eu creio que é bastante difícil saber quem leva melhor. Eu sei quem, em determinado sentido, leva pior, né? O pior leva o pagador de impostos, porque efetivamente o que a gente tem visto aqui, e aqui eu vou me aproveitar dessa última fala da Thaís, o que nós temos visto ao final do dia é um processo de degradação da confiança do cidadão nas próprias instituições, em que a cada semana parece que há um foco ou uma crise a ser debelada e as decisões, quando deveriam ser definitivas, se tornam transitórias. Então nós temos que, no caso dos penduricalhos, como você muito bem disse, o judiciário acaba sendo beneficiado pelos próprios interesses e os parlamentares, de outro lado, a quem deveria caber o processo de melhor regulação da lógica do uso e até mesmo da transparência do processo das emendas parlamentares, dão de ombros a esse tipo de movimento. E aí me parece que a gente entra numa questão central para esse tipo de discussão hoje, William, entre corporativismo e institucionalismo, que é a dinâmica dos incentivos. Em determinado sentido, a maior variável de risco hoje para qualquer desenho de futuro da estabilidade democrática no Brasil está preso no fato de que, efetivamente, há muitos incentivos para que se quebre ou não se cumpra a regra ou se criem regras ineficazes, quando, na verdade, a funcionalidade do regime democrático e a própria contenção de risco institucional deveria funcionar em sentido contrário. Então, esse me parece o desafio aqui. Você tinha já, nesse sentido, Daniel, na sua intervenção até aqui, jogado o nosso olhar para o horizonte um pouco mais abrangente, quando você mesmo qualificou, descreveu, enfim, relatou a sua maneira de enxergar esses passos do ministro Flávio Dino. Agora, nós estamos dentro do ambiente eleitoral pesado, para dizer o mínimo. Que chances de sucesso ele tem? Se me permite continuar um pouco nesse exercício de projetar ali um ciclo vindouro ali de 4 anos, William, me parece que uma dificuldade, claro que no caso de vitória de Flávio Bolsonaro, teremos outros tipos de tensão, mas no caso de uma vitória e de um governo Lula 4, me parece que um grande ponto ali para se resolver na relação entre Executivo, Legislativo e Supremo é o orçamento público. A gente está caminhando, a Thaís saberá melhor os números do que eu, mas a gente está caminhando para um cenário em que o Executivo tem praticamente zero, e isso não é força de expressão, em margem de manobra, em despesas discricionárias para gastar. Isso já é 2% do orçamento. E aí a gente vê casos como que a gente viu na semana passada, que é absolutamente chocante, em que o governo aceitou votar e votou a favor de uma pauta-bomba, nitidamente uma pauta-bomba, aposentadoria especial para agentes de saúde, porque falou assim, não, pode aprovar isso aqui que eu derrubo no Supremo. Então, o Supremo virou uma nova instância de votação. Quando você não consegue a maioria legislativa, você parte para o Supremo. E o governo Lula, me parece absolutamente contar com o Supremo para, no próximo ciclo,
colocar um freio de arrumação tanto em emendas parlamentares quanto numa agenda que este governo considera de responsabilidade fiscal. Os exageros e as bondades que vêm do Executivo, essas não estão colocadas, mas avanços do Poder Legislativo que não tem respaldo compensatório dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, me parece que isso o Supremo vai se tornar um aliado cada vez maior de um Executivo governo Lula 4. É com isso que o governo Lula conta para os próximos 4 anos. E são esses sinais que o Supremo, e mais agora Flávio Dino, parece emitir. Questão sobre a governabilidade, né? A governabilidade está muito em xeque, porque o Lula já conta com isso para governar. E os ministros do Supremo dão todos os recados de que estão absolutamente disponíveis para serem acessados. Qualquer que seja o vencedor, isso Lula sabia em 22 perfeitamente. Isso foi perguntado a ele um monte de vezes, em várias entrevistas. Vem cá, como é que você vai ler o senhor? Como é que o senhor vai lidar com esse fato? Tomaram-lhe uma ferramenta importante. Sim. E as respostas tinham sido sempre, tem que vir pela política. Não conseguiu. Sim. Supremo é a última esperança? Aparentemente sim, né? Porque a gente não vai imaginar o Lula lá com 81, 82 anos foi reeleito, se ele não teve energia para levar adiante esse debate, porque caberia a ele. E a ele fazer isso. E na campanha em 22, eu fiz matéria sobre isso. O que o PT vai fazer com as emendas? A solução que vinha do PT era um modelo chileno, inclusive, né, de que seja apresentada uma cesta de políticas públicas no qual o Congresso aporta emendas para esses projetos. Cada parlamentar escolhe e fica um modelo de condomínio executivo-legislativo. Lula sequer levou isso adiante. Eu creio que, sabendo que tem minoria no Congresso e que é um Congresso de maioria de centro-direita, de direita, ele não quis nem comprar essa briga e deixou ali como um entendimento, um aceno para que o Congresso mantivesse esse poder, porque ele viu que ele não teria nem força para desfazer isso e também já não é um Lula lá de 2003, de 2005, não tem energia política para comprar essa briga. Nomeou o ministro da Justiça que está fazendo esse serviço para ele.